esse é um momento muito importante, né? A gente não pode deixar passar, né, essa reforma administrativa que vem precarizar a nossa realidade de trabalho. E muitos colegas ainda não entenderam a situação em que estamos passando. Então, muitos colegas não entenderam que com o cargo de criação de cargo de liderança e assessoramento, por exemplo, vai dificultar os chefes de secretaria, podem ser colocados pessoas terceirizadas. A gente tem a flexibilização da estabilidade, né, dos servidores, é outro problema. Então, tem os superpoderes do presidente que ele pode fundir, órgãos e tudo mais. A bel prazer, né, como disse aqui um magistrado assessor da presidência há um tempo atrás, pelo menos o comissionado, se aborrecer, ele pode tirar. Então, ou seja, a lógica não é nem produtividade, eficiência, né, compromisso com o serviço público, é se aborrecê-lo. Então, essa que é a lógica, ou seja, se aborrecer ou se contrariar os interesses de quem estiver governando. Então, isso é um retrocesso pré-88, né, como já foi colocado aqui pela parlamentar Melchiona, facilitar o patrimonialismo, por exemplo. Então, muito se coloca, né, que servidores são privilegiados e tudo mais, mas na admissão temos um concurso público, e esse concurso público a gente tem 3 anos de experiência com avaliações semestrais, para garantir, assim, de fato, entrar no serviço público. Então, é muito mais rigoroso do que no serviço privado, que são 3 meses de experiência. E aí, com essa nova reforma administrativa, piorar essa situação. Por quê? Porque vai ser uma concorrência entre pessoas que passaram no concurso, vamos supor que só tem 3 vagas, eles colocam 5, e os 5 vão disputar para ver quem vai ser os 3 contratados. Então, essas são apenas alguns dos problemas aí colocados por essa reforma administrativa. Então, é dito em privilégio de que a gente não pode ser demitido. Outra mentira. Pode ir de uma repressão, a multa, suspensão, destituição de função, demissão e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Então, existem várias formas de se punir um servidor, no caso em que ele descumpra e faça algum crime, por exemplo, no serviço público. Então, há punições sim. A única certeza é de que, para não ser perseguido, é preciso um processo administrativo. A companheira Melchiona bem falou, o caso aqui de Auro Cisneiro, do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, o Simpol, que foi demitido por fazer o seu trabalho sindical. Então, a gente não pode permitir isso. O nosso companheiro aqui da Paraíba, que vai falar também, né, que está sendo perseguida a entidade, né, tirando aí a liberdade sindical, a liberação sindical. Então, a verdade por trás dessa PEC é precarizar ainda mais o serviço público, facilitar a contratação de pessoas fora do concurso público, estimular corrupção, nepotismo, patrimonialismo, abuso de poder e perseguição política, como eu acabei de falar. E fragilizar a luta política sindical no serviço público. A gente não pode se iludir, né, de que só vai ser atingido os novatos, e mesmo assim, e a nossa solidariedade militante de classe? Só porque não vai atingir, mas vai atingir todos que estão também agora. Isso é só a abertura para prejudicar ainda mais o serviço público, precarizar de vez. Então, quando tiver tudo precarizado, não vamos poder a quem recorrer, não vamos ter base militante para fazer a luta política, vai estar todo mundo com medo, não vai conseguir agir, né? Então, reforça essa ideia, né? A gente é preciso agir, né? E assim o Sindijude-PE, na jornada de lutas, no dia 3 de março, fez uma live com o impacto das PECs emergencial e da reforma administrativa, com o professor Paulo Rubio, deputado Carlos Veras, fizemos um ato híbrido, lutando por condições de trabalho e saúde, no dia 14 de abril, o primeiro ato híbrido, né, dos servidores do judiciário, não sei se do Brasil todo, mas foi o primeiro do judiciário. Dia 19 de abril, reforma administrativa, a gente fez um debate sobre isso no Conjuntura em Tela. 4 de maio, colocamos, a partir do 4 de maio, carro de som nas ruas aqui da região metropolitana, né, a gente está para ir para o interior também com esse carro de som. O ato da FENAJUDE, né, muito importante, no dia 10. 6 de maio, o ato híbrido, né, que a gente fez aqui também em Pernambuco, na Praça do Derby. Dia 13 de maio, hoje, estamos aqui. E a luta continua. Precisamos seguir nessa luta sem esmorecer. É preciso agir. Lutar no parlamento, nas redes, né, ou seja, na internet e também nas ruas. Eu acho que eu estou cansado de a gente ficar discutindo a questão da PEC, isso e aquilo. A gente precisa agir. Eu acho que a gente tem um governo genocida, e foi comprovado hoje na fala, né, do presidente aí da Pfizer, do representante da Pfizer, que foi oferecido desde agosto vacinas. E é por isso que esse é um ato pela vida também. Então, saudar aqui os integrantes de movimentos que bloquearam acesso ao aeroporto, lá em Maceió, ao protesto da chegada de Bolsonaro. Então, a gente precisa fazer isso, se inspirar no que os companheiros de luta fizeram em Maceió.
Finalizando, emprego, vacina no braço e comida no prato. E é isso aí, coloque a hashtag Fé na Ajuda na Luta. Vamos embora. É isso, gente. Mais uma vez aqui, obrigado pelo espaço. Daqui a pouco tem outro companheiro aí de Pernambuco, José, com poesia, falando da importância da cultura e política, né? Sem cultura, a cultura veio para mostrar a gente, nesse período pandêmico, do quão é importante. Seja a literatura, a gente lê, seja os filmes, né? Seja a poesia, seja a música. Porque passar por essas dificuldades que a gente tem passado, né, de que ninguém gosta, né, de lockdown, ninguém, mas é a medida mais efetiva hoje para a gente barrar aí, controlar a propagação do vírus, né? E isso demonstrou muito bem. Então, a gente, Sindjud-PE, alguns outros sindicatos aí do Brasil também fizeram alguns atos políticos e sempre colocaram, né, nessa perspectiva. Nós, do Sindjud-PE, organizamos aí, agora já o ano retrasado, o primeiro Festival do Servidor. Nele contou com concurso de fotografia, premiação para os concorrentes, né, da fotografia, teve um sarau de poesia, teve uma peça teatral, né, e a gente pensou, quando a gente pensou nesse festival, a gente pensou isso, multicultural e tudo mais, teve música e intervenção da diretoria e tudo mais. E aí, esse ano, a gente quis organizar um 1º de maio, né, ano passado a gente também fez virtual, esse ano novamente, foram 135 anos do 1º de maio, né, e a gente demarcou esse posicionamento. Seria um teatro, a gente iria gravar e tal, num espaço, mas aí o número de pandemia aumentou muito, e aí teve que ser algo gravado, nada, né, transmitido ao vivo. E a ideia foi, né, despertar. Por que despertar? Abordar sobre a consciência de classe e seu despertar pela via da organização política, do trabalho. Esse foi o mote que a gente entregou, né, e que pedisse que fosse colocado aí sobre metas, exaustão, controle do tempo, intensificação da produtividade, as tecnologias, né, sem desconexão ao trabalho, o endividamento da classe trabalhadora, o assédio moral. Então, a gente passou para um grande cara, né, que, inclusive, ele teve uma participação especial na nossa live do sindicato ontem, que é o Gleison Nascimento, né, poeta, ele que fez o roteiro, né, da peça teatral, eu não lembro o nome exato agora, mas a ver com os pães, né, distribuição dos pães, nessa analogia da malversação, mal distribuição dos recursos públicos, né? Que aí a magistratura, sim, os verdadeiros privilegiados estão fora, né? Magistrados, políticos, estão todos fora dessa reforma. A maioria dos servidores são da prefeitura, né? São do Estado, a maioria recebendo aí abaixo do que o salário mínimo do DIEESE indica, né? Essa que é a verdade. Então, isso foi que a gente colocou para o Gleison Nascimento, que é o diretor desse filme, roteirista, né, com essa 13 minutos de exibição, e eu acho que eu já falei demais, né, porque o importante é a gente ver o vídeo e agradecer mais uma vez aqui essa oportunidade de transmitir. É a segunda vez a exibição, a primeira foi no 1º de maio, nossa, está lá disponível no nosso canal aqui também no YouTube, né, TV Sindjud-PE, e agora a exibição nacional do curta-metragem, que é uma oferta, né, do oferecimento aí do Sindjud-PE. Agradecemos mais uma vez. E aí já passa a bola, né, depois do vídeo para o companheiro Giuseppe aí. Em seguida, Giuseppe já pode entrar com a sua poesia, tá, Giuseppe? Quando finalizar o curta. Eu fui numa entrevista de emprego e reprovei. Me aconselharam a comprar um currículo novo. Muito embora entregar currículo tenha algo de loteria. O investimento é baixo, mas a consequência é somente a esperança. Mudar de roupa para cobrir tatuagem, ser simpático, inteligente, motivado, cheio de iniciativa e humilde, está fora de moda. O mais importante é não fazer exigências. Eu continuei a reprovar, sem saber do motivo. Eu ouvi de um especialista em números que, para passar em entrevista de emprego, tem muito mais chance que já passou em entrevista de emprego. Me confessou um especialista em filas de emprego que desempregado tem muito mais chance de ser revistado pela polícia do que passar na entrevista. Me confessou um vendedor de currículos que há anos suas vendas crescem, porque o seu negócio é muito mais lucrativo em tempos de crise.
Não há dúvidas. Vender esperança é a profissão do futuro.